Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 14 de outubro de 2022, são 19 horas. E a pesquisa Datafolha, que acaba de ser divulgada, mantém a vantagem de 5 pontos para Lula sobre Bolsonaro, mesmo resultado da semana passada, e nos votos totais também o mesmo resultado, 49 a 44. Esse fato mostra simplesmente que está estabilizada a corrida eleitoral, ninguém avançou, ninguém retrocedeu, mas a vantagem a esta altura do campeonato, a 15 dias da eleição, favorece Lula. E o assunto de capa, a campanha de Lula pede que TSE investigue Jovem Pan. Coligação liderada pelo petista protocolou a ação questionando falta de isonomia da emissora. A Coligação Brasil da Esperança, composta pelo PT e pelos 9 partidos que apoiam a candidatura Lula-Alckmin, protocolou hoje no TSE uma ação de investigação judicial e eleitoral contra os canais Jovem Pan presentes na TV paga, no sistema UHF e nas rádios, alegando falta de isonomia da emissora na cobertura eleitoral. Como se sabe, a Justiça Eleitoral proíbe que concessões públicas de rádio e TV tomem partido na eleição. A coligação argumenta que a cobertura da Jovem Pan é amplamente favorável a Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e desfavorável à candidatura Lula, veiculando inclusive notícias falsas a respeito do petista. A ação pede, em caráter liminar, que a rede passe a dar cobertura isonômica aos candidatos, sob pena de multa prevista no novo Código Eleitoral. Os advogados da campanha de Lula listaram episódios do programa Morning Show 3 em 1, Pingos nos Is, em que comentaristas fazem ataques sistemáticos a Lula e elogios a Bolsonaro. Um dos comentários listados na ação foi feito por Zoe Martinez no Morning Show. Agora não é questão de direita e esquerda, é uma questão de caráter. Não tem mais como votar no Lula por inocência. Ou você tem caráter ou você não tem. É inadmissível uma pessoa que tem caráter apoiar e continuar fazendo campanha para o Lula hoje, disse Martínez, na semana após o primeiro turno, em que Lula liderou a votação com mais de 48% dos votos. Outro comentário de Ana Paula Henkel, no Pingo nos Is, enaltece Bolsonaro ao compará-lo com Lula. Diz que o petista quer censura e não consegue sair nas ruas, enquanto o atual presidente, com um discurso muito orgânico, muito natural, consegue levar multidões às ruas e também nas praças virtuais. Num outro episódio, Henkel exalta mais características de Bolsonaro em seus discursos. Ele mostra a floresta, o todo do que significa a volta da esquerda no Brasil, o Foro de São Paulo, os ditadores que o ex-presidente e ex-presidiário têm esse conchavo, Nicarágua, Venezuela, ditadores africanos. O comentarista Roberto Mota, também no Pingos nos Is, diz que Bolsonaro está defendendo a liberdade e os demais defendendo o consenso populista progressista de esquerda. A ação também cita um episódio do Pingos nos Is, em que são exibidos trechos de comícios de Bolsonaro com comentários elogiosos a cada inserção, sem dar o mesmo espaço aos demais concorrentes. Em outro programa, há insinuações sem provas sobre a ligação de Lula com a morte de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, e sobre uma suposta relação entre o PT e o crime organizado. Na ação também constam insinuações sem provas de que institutos de pesquisa favoreceram deliberadamente candidatos de esquerda. O fato é que parece um absurdo que só a esta altura, veja a foto do Bolsonaro na Jovem Pan,
deixa alguma dúvida do que é aquela emissora, acontece que eles têm o direito de ter a opinião que eles quiserem, mas não na concessão pública, não na TV que é pertencente a todos os brasileiros, porque o espectro eletromagnético ele não pode ter partido porque é de todos. Então aqui está tudo muito claro o que acontece na Jovem Pan e parece um absurdo que só agora, no fim da eleição, caminhando para o fim da eleição, surja alguma coisa por reclamação do PT e não por ação da Justiça Eleitoral, que parece não estar fiscalizando nada, não é? E o TSE remove das redes sociais 334 postagens sobre presidenciáveis durante a campanha eleitoral. Decisões de ministros da Corte determinaram a retirada de conteúdo de plataformas digitais como Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e Getter, popular entre adeptos de ideologias de extrema-direita. E o empresário que fez o boné CPX, usado por Lula e que os bolsonaristas disseram que era o boné de uma organização criminosa, tal, recebeu 300 encomendas em 48 horas e o empresário está vendendo boné como nunca. A inscrição é a abreviação da palavra complexo, nome dado ao conjunto de favelas no Rio de Janeiro. Aliás, todos os conjuntos de favelas no Rio de Janeiro são apelidadas de complexos. E o Bolsonaro diz que molecada não morreu por Covid, mas ele ignora dados oficiais que indicam 2,5 mil óbitos até 17 anos, ou seja, 2.500 crianças e adolescentes morreram de Covid. Em entrevista, o Bolsonaro afirmou que casos de mortes nessa faixa etária foram fraude. Se o cara morreu de traumatismo craniano, o garoto tinha que botar Covid. Ele não tem nenhuma prova disso e ele inventou, simplesmente inventou, como tudo que ele faz, não é? E o coach de Bolsonaro, aquele sujeito que levou um monte de gente montanha acima e largou todo mundo lá, ele está causando ciumeira na equipe de campanha de Bolsonaro. O ingresso do coach Pablo Marçal na campanha de Bolsonaro não incomodou apenas o filho Carlos. Se tem gente para somar é sempre muito bom, entretanto tem malandro de última hora se colocando como tal do digital, diz o filho de Bolsonaro. Instituições eleitorais no Brasil têm sido exemplares, diz professora de universidade americana. Para Maria Vitória Murilo, Bolsonaro cria um quadro de desconfiança em relação às regras do jogo. Com o olhar de quem nasceu na Argentina e há quase 3 décadas atua nas mais prestigiosas universidades americanas, a cientista política Maria Vitória Murilo afirma: desde a transição democrática, as instituições eleitorais do Brasil têm sido exemplares. Doutora por Harvard e professora da Universidade de Colômbia, em Nova York, onde dirige o Instituto de Estudos Latino-Americanos, Murilo é mais uma especialista a refutar os ataques feitos por Bolsonaro à Justiça Eleitoral brasileira. E Bolsonaro promete manter o preço da gasolina baixo, se reeleito. Infelizmente, para ele, ou melhor, felizmente para o Brasil, ele não vai ser reeleito e não vai aumentar a gasolina, porque a gente sabe que ele mente muito e provavelmente, se for reeleito, aí sim é que a gasolina aumenta. E a pastoral carcerária vai à justiça contra a propaganda de Bolsonaro sobre voto de presos em Lula. O programa faz crer que todas as pessoas presas que votaram são perigosas, afirma a entidade. O fato é que é uma violação de direitos humanos que pessoas que já cumpriram as suas penas, estão quites com a sociedade, sejam demonizadas dessa forma, criando um ambiente refratário na sociedade a dar uma chance a quem pagou sua dívida com a sociedade e busca reconstruir sua vida. E aí a Pastoral Carcerária Nacional simplesmente faz o que deveria fazer e protesta.
E Lula promete mais refinarias e tomar conta da Petrobras por autossuficiência. Em comício em Recife, o candidato do PT à presidência, Lula, prometeu construir refinarias e tomar conta da Petrobras, sem privatizá-la, para garantir autossuficiência do país em refino. E o BTG Pactual suspende parceria com o Instituto Ideia para pesquisas no segundo turno. O banco afirma que mudou de estratégia e interrompeu o acordo com a Ideia. Nesta sexta-feira, o Ideia registrou no TSE uma nova pesquisa para a presidência da República, desta vez custeada exclusivamente com recursos próprios. E após ataque de Bolsonaro, Band reduz perguntas de jornalistas no debate do próximo domingo para evitar que o Bolsonaro surte de novo com alguma pergunta que ele não goste. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã com Primeiras Notícias.